Pessoal, vamos falar aqui agora dos filtros hidráulicos. O sistema hidráulico, o óleo em si, ele tem muita contaminação. A gente não consegue, às vezes, enxergar essa contaminação, mas dependendo do caso, a gente consegue verificar visualmente um tanque muito contaminado, com muita sujeira. Só que, enfim, na prática, a gente não consegue visualizar a contaminação do óleo. A capacidade da nossa visão é 40 microns, isso é muito pequenininho. Então, o contaminante que mais prejudica o nosso sistema hidráulico, ele é abaixo de 40 microns. Então, quer dizer, se a capacidade da nossa visão é de 40, o que contamina o óleo a gente não consegue enxergar, somente com o microscópio. Esse circuito hidráulico aqui, um circuito simples, coloquei aqui uma válvula direcional de centro fechado, atuando um cilindro, aqui uma válvula de 3 vias, né, atuando 2 cilindros aqui por mola. Esse aqui ele é retorno mola, esse aqui é avanço mola. Coloquei aqui a nossa bombinha, no caso essa bomba aqui é uma bomba de engrenagem, que está aqui trabalhando. Enfim, vamos falar agora do filtro. A gente pode ter três situações aqui no sistema, que é o filtro de sucção, filtro de pressão e o filtro de retorno. O filtro de sucção, aqui no nosso programa aqui, ele vai mostrar essa simbologia, essa animação. Só que o filtro de sucção, na verdade, ele não é assim. Isso aqui é a animação do filtro de retorno. Isso é um filtro de retorno. O que acontece? Vamos falar primeiro aqui do filtro de retorno. O filtro de retorno, ele coleta todo o óleo que está retornando para o tanque, passa pelo filtro de retorno, passa pelo filtro e retorna pelo tanque. Alguns filtros ele tem bypass, que é essa passagem aqui. Silvério, para que serve o bypass? O óleo ele entra aqui no 1, ele entra aqui nessa linha 1, desce, passa aqui pelo elemento, depois vai para a linha 2. Tá vendo aqui que tem uma válvula de retenção? Essa válvula ela fica fechada, o óleo não consegue empurrar essa mola aqui para ele passar por aqui, porque o filtro de retorno, o óleo está voltando para o tanque, então a pressão dele tá baixinha, então ele está retornando para o tanque, ele não consegue empurrar. É lógico que essa mola ela tem uma calibração de fábrica, que de acordo com essa pressão que está voltando aqui para o tanque, ele não abre. Só que acontece, o nosso elemento filtrante ele começa a contaminar, ficar com muita sujeira, muita partícula agarrada aqui no elemento filtrante. A partir do momento que o elemento filtrante começa a contaminar, o que acontece? Vai ser mais difícil para o óleo penetrar aqui por dentro, para passar, que vai encontrar uma restrição. A gente vem lá no conceito de pressão. O que é pressão? Restrição ao fluxo. Então, quando esse elemento filtrante começa a agarrar muita impureza nele, começa a criar uma restrição para o fluxo passar. Então, o que vai acontecer? Restrição no fluido, a pressão começa a aumentar. Essa pressão vai começar a aumentar até um determinado ponto que ele vai conseguir empurrar essa mola aqui. Aí o óleo não vai mais estar passando pelo elemento filtrante, vai estar passando pelo bypass, aqui por fora aqui, ó. Silvério, por que isso? Para a linha não parar, o sistema não parar. Então, esse bypass é aberto, porque esse aqui fica sujando, contaminando. A pressão aumentando significa que o fluxo aqui está diminuindo. Então eu vou ter problema no sistema. O bypass abre. Como que eu vou saber se esse bypass abriu? Normalmente nesses filtros eles têm indicador de saturação. O que é um indicador de saturação? Às vezes é um manômetro mesmo que tem aqui instalado no filtro. Quando esse manômetro começa a aumentar a pressão, normalmente ele tem uma listrinha vermelha. Quando chega no vermelho é porque o elemento não está legal, tem que trocar o elemento filtrante. Então, aqui o filtro de retorno, tá vendo? Toda a linha azul aqui, ó, que está voltando, passa pelo filtro de retorno e vai para o tanque. O filtro de retorno, ele é um filtro mais frágil, né? Porque ele trabalha aqui sem pressão, né?
é uma pressão muito baixa, né, que volta aqui e passa pelo filtro de retorno e retorna para o tanque. Logo aqui abaixo da bomba a gente tem um filtro de sucção. O filtro de sucção, a grosso modo falando, ele é como se fosse uma peneira para poder não deixar que partículas grandes sejam succionadas aqui pela bomba. É para não danificar a bomba mesmo. Imagina que uma partícula maior aqui que está dentro do tanque, ele que soltou, que vem aqui para passar pela bomba. Imagina uma bomba de engrenagem, aquelas engrenagens passando na carcaça de alumínio ali. Se passar uma partícula aqui, vai estragar a bomba. Então o filtro de sucção ele protege a bomba. Ele é um filtro de uma micragem muito alta, 120 microns ou mais. Então ele protege a bomba. Agora o filtro de pressão, que é o filtro que está logo aqui à frente depois da bomba, esse filtro ele é utilizado quando a gente tem exemplo, uma válvula proporcional aqui na linha, a válvula proporcional que ela exige um grau de limpeza, né, muito maior. Então a gente coloca aqui um filtro de pressão, que é um filtro depois da bomba. No caso, o filtro de sucção, ele não está protegendo os nossos componentes aqui das partículas que são geradas aqui na bomba. Então a gente coloca aqui um filtro de pressão. Então é basicamente esses três filtros: sucção, filtro de pressão e o filtro de retorno. Agora imagina só se você tem um circuito hidráulico. Eu mudei aqui esse circuito hidráulico. Você tem lá já o sistema, está contaminando, só que você não tem filtro no sistema. Você tem aqui apenas um filtro de sucção na bomba, só que não tem filtro de pressão e não tem o mais importante, que é um filtro de retorno. Ou às vezes tem um filtro, só que ele não está te atendendo e não tem como você trocar aquele filtro, não tem como mudar. Às vezes a estrutura do seu reservatório é grande, não tem como, você não pode parar a máquina, por algum motivo não tem como você instalar. Aí qual é a alternativa? A gente coloca uma bomba, tá vendo? Uma bomba aqui externa, fora do circuito, pega a linha de sucção dessa bomba, coloca lá no reservatório, passa por um filtro e retorna para o reservatório. Aqui a gente está usando simbologia, só que sempre a gente vai coletar de um lado e retornar de um lado oposto, nunca do mesmo lado. Então a gente vai colocar, isso aqui se chama sistema offline. É um sistema que a gente vai usar para poder, somente para poder filtrar o óleo, tá vendo? Que a bomba vai coletar o óleo, vai passar por um filtro e vai retornar para o tanque. Então sempre esse sistema aqui, ele vai estar trabalhando independente, somente para ajudar na filtragem do óleo. Talvez a gente não está conseguindo no nosso sistema chegar num grau de limpeza ideal, que alguns conhecem como código ISO ou NAS. A gente não está conseguindo chegar numa limpeza legal aí do sistema. A gente consegue colocar um offline. Existe também carrinhos de filtragem, que a gente vai lá e só filtra o óleo, depois você tira. Mas esse sistema aqui ele fica permanente, ele fica na máquina. É o sistema offline. Vamos dar uma olhadinha aqui no material para a gente começar, para vocês verem aí e entender um pouco melhor. Todos os fluidos contêm uma certa quantidade de contaminantes, a necessidade de um filtro. Não é reconhecido na maioria das vezes, porque em alguns lugares você às vezes não consegue colocar na cabeça do pessoal que precisa do filtro. Só que mais de 75% das falhas são devidas a excesso de contaminação. 75% das falhas dos sistemas hidráulicos são por causa de contaminação. Só que é difícil a gente colocar, às vezes, no cliente ou na empresa que você trabalha, que a contaminação ela prejudica muito o sistema hidráulico. Então tem que ser muito controlado a contaminação. Aqui, ó, aquele esqueminha que a gente falou lá da válvula de retenção, quando o elemento começa a saturar, né, que a gente fala, que é muita sujeira, a molinha que abre, passa pelo bypass, não passa mais pelo elemento,
Aí a gente tem que trocar. A contaminação, a perda de produção, custos na reposição de componentes, trocas constantes de fluido. Então, a gente tem que, aqui eu coloquei um S, não tem esse S. A gente tem que trocar, né? Às vezes troca muito o fluido, não precisa trocar o fluido, é só a gente cuidar da contaminação, não precisa. Trocar o fluido fica muito caro, às vezes vai chegar um determinado tempo que a gente vai ter que trocar, só que não precisa, se a gente cuidar certinho do óleo, não precisa a gente trocar o fluido. Ó, aumento geral nos custos de manutenção, é lógico, a gente não está cuidando do fluido, ali você vai danificar a bomba, vai danificar válvulas, cilindro, então vai perder produção, a gente tem que controlar aí o fluido. Aqui a gente colocou o tamanho, né, das partículas. Para ter ideia, ó, um grão de sal refinado tem 100 microns, é o tamanho dele. O limite máximo da visibilidade, ó, 40 microns. Farinha de trigo, imagina um carocinho de farinha de trigo, 25 microns. A gente não consegue ver um carocinho de farinha de trigo. Células do sangue, 8 microns. Bactéria, 2 microns. Você não consegue ver uma bactéria, só mesmo no microscópio. Limite da visibilidade de 40 microns. A gente não consegue enxergar. Aqui está, muita contaminação prejudicial no sistema hidráulico está abaixo de 40 microns. Então a gente não consegue ver essa sujeira. Você pega um óleo, você olha para você tá limpo, só que ele não está limpo, ele está sujo. O óleo, quando ele vem, você compra ele no latão ali, ele já está sujo. Não consegue ver. Função do filtro: remover impurezas do sistema hidráulico. Isso é feito, né, forçando o fluxo a passar no elemento filtrante. Então, muitos filtros aí você não troca a carcaça, você troca só o elemento filtrante. Aqui eu coloquei os tipos, né, de filtro, que é aqui vai estar o de sucção, pressão e o filtro de retorno. A gente não vai ler aqui, vocês podem, material está lendo, que eu só coloquei a instalação, né, filtro de sucção, instalado antes da bomba. Aqui coloquei o circuitinho só para ver o nosso filtro. Aqui as vantagens, né, do caso aqui do nosso filtro de sucção. Ele protege a bomba, né? Protege a bomba, a função primordial dele é proteger a bomba. Aí desvantagem, né, que é difícil de manutenção, porque normalmente ele fica dentro do óleo ali, não possui indicador. Esse cara aqui, esse filtro de sucção, a gente tem que ficar muito esperto com ele, porque se o reservatório interno tiver muito sujo e ali começar a grudar muita sujeira aqui nesse elemento no filtro de sucção, a bomba não consegue succionar o óleo. Já peguei casos assim, você chega na área, a bomba não está pressurizando. A gente pensa que o problema é aqui, né? Vai nas válvulas, coisa e tal. Só que não é nem que a bomba não está pressurizando, a bomba não está succionando, ela não está tendo força para succionar. Por quê? O elemento de sucção está obstruído. Aí você tira o elemento de sucção, às vezes limpa ele ou troca, o sistema volta a funcionar. Então é bom ficar muito esperto aqui com esse filtro de sucção. Coloquei até aqui, ó, uma observação aqui, ó, do filtro de sucção. Não terá mais força para succionar o óleo. Filtro de pressão, né, posicionado no circuito aí. Ele é um componente do sistema, é usado em circuitos hidráulicos com válvulas proporcionais. A maioria das vezes que a gente vê um filtro de pressão tem uma válvula proporcional no circuito, porque a gente vai ali proteger as partículas da bomba, que saem da bomba por circuito. Então a gente vai ter uma válvula proporcional, nem sempre, mas na maioria das vezes. Malha de filtragem dele de 3 ou 40 microns. Aqui o filtro de pressão, né, sempre depois da bomba, ó, tá vendo aqui, ó, essa simbologia aqui a gente não falou ainda, mas ela é uma simbologia de uma válvula proporcional. Se não tivesse essa seta aqui,
Se fosse só o tracinho, seria uma bobina comum, mas como tem uma seta, significa que é uma válvula proporcional. Ela funciona aqui com variação de corrente ou tensão. Que as vantagens, né, e desvantagens do filtro de pressão. Aqui a desvantagem, né, a carcaça do filtro de pressão deve ser projetada para alta pressão. Então esse filtro é bem mais caro, né, o filtro de pressão. O filtro de pressão ele é bem mais caro. Aqui o filtro da linha de retorno, que é um dos filtros principais, né, que sempre a gente tem que ter, é esse filtro de retorno, porque aqui ele está coletando toda a sujeira da linha, está retendo, né, o óleo está voltando limpo para o tanque. Então o filtro de retorno ele é primordial para a gente ter em todas as linhas. Desvantagem: não há proteção direta para os componentes do circuito. Por que não há proteção direta? Porque ele está retendo o contaminante que está voltando, mas não o que está indo, né? Não o que está sendo gerado ali na linha. Vamos ver se tem mais alguma informação importante aqui. Aqui eu falei do offline. Quando a gente não tem um bom sistema de filtragem na unidade hidráulica, podemos instalar o offline, que é aquele que a gente viu lá, que é um circuito montado externamente na unidade hidráulica. A gente pode aí estar montando um offline. Um micro é igual a 1 milionésimo de 1 metro, ou 39 milionésimos de 1 polegada. O único micro é invisível a olho nu. É tão pequeno que é extremamente difícil imaginar. Então um micro a gente não consegue ver, nunca consegue ver um micro. Um simples grão de sal refinado mede 100 microns. O diâmetro médio de um fio de cabelo humano mede 70 microns. 25 microns corresponde a aproximadamente 1 milésimo de polegada. Então é muito pequenininho. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela é bem interessante. Ela é especificação em código ISO. Algumas máquinas, essas máquinas, para poder a gente ver contaminantes do óleo, elas medem em grau ISO. Sai pra gente lá um grau ISO. Normalmente sai 3 casas aqui, ó. Esse aqui, ó, foi uma contagem, saiu 19, 16, 13. O que significa isso? A primeira numeração mede partículas de 4 microns. A segunda 6 microns e a terceira 14 microns. Para vocês verem como que o que prejudica o nosso sistema hidráulico está abaixo de 40 microns, o equipamento ele está medindo aqui 4, 6 e 14 microns. Na tabela ao lado tem uma especificação de limpeza do fluido hidráulico utilizando o código ISO. Será verificado sempre partículas de 4, 6 e 14 microns. Então ela fez essa leitura. Vamos entender que isso é feito geralmente em 1 ou 100 ml. Aqui a gente tem uma tabela ISO, que me fala um percentual aqui, uma quantidade de partículas que ela está lendo. Exemplo, número 19, que é partícula de 4 microns. Quantas partículas de 4 microns tem nesse óleo que a gente mediu? A gente vem aqui, eu procuro 19, então a gente tem uma média aqui de 2.500 a 5.000 partículas por ml. Então a gente tem entre 2.500 e 5.000 partículas por ml de 4 microns nesse óleo aqui. O segundo deu 16, as partículas de 6 microns. Se a gente descer aqui, ó, 16. Quer dizer que a gente tem entre 320 e 640 partículas por ml de 6 microns aqui nesse óleo. Então, ó, falar aqui de novo, talvez é difícil para alguém entender. Deu a numeração aqui 16, a gente vem na tabela, procura o 16, beleza. 16 está aqui, ó, entre 320 e 640, quer dizer que a gente tem entre 320 e 640 partículas de 6 microns aqui nesse óleo. É lógico que ele não te fala uma quantidade exata, mas ele consegue te dar
é uma estimativa aqui, ó, tá entre isso daqui, ó, tá entre 320 e 640. Vamos ver agora o terceiro, número 13, que são partículas de 14 microns. Se a gente procurar aqui o número 13, ele quer dizer que nesse óleo tem entre 40 e 80 partículas de 14 micros por ml. Olha, ele mede por ml. Então ele está falando que em 1 ml a gente tem entre 40 e 80 partículas de 14 microns nesse óleo aqui que foi verificado. Aí você me fala, Silvano, mas o que isso me diz? Como que eu vou saber se isso está bom, se está ruim? A gente tem uma outra tabela aqui que ela fala mais ou menos em alguns componentes qual é o código ISO que a gente precisa ter para esses componentes. Ó, controle de servoválvulas, o óleo tem que estar muito limpo, 17, 14, 11. Válvulas proporcionais, 18, 15, 12. Bombas e motores de palhetas e pistão, 19, 16, 13. Válvula de controle direcional e pressão, que são as comuns, 19, 16, 13. Bombas e motores de engrenagem, 20, 17, 14. Tá vendo que bombas e motores de engrenagem ela suporta uma contaminação maior? Ah, velho, como que você sabe que suporta contaminação maior? Só a gente vê lá, ó, 20, 20. A primeira casa quer dizer partículas de 4 microns. Então, se eu procurar 20 aqui, ó, entre 5.000 e 10.000 partículas por ml de 4 microns. O número 20. 17, ó, a gente está vendo aqui, ó, que 20 está maior que 19, 17 está maior que 16, 14 está maior que 13. Então, eu consigo ver que a bomba de engrenagem suporta mais. No caso aqui, eles deixaram igual, ó, bomba, motor de palheta de pistão e válvula direcional. Válvula proporcional, 18, 15 e 12, ó, tá menor do que esse de baixo. Então, quer dizer, vai ser um óleo mais limpo. 17, 14 e 11 vai ser um óleo mais limpo ainda. Então a gente tem essa tabela aqui para poder acompanhar. O pessoal vai lá, faz a leitura, né, do contaminante que está no óleo. Aí a gente consegue por essas tabelas verificar se está bom ou se está ruim. Ah, tá ruim, tá muito sujo. Tem que ou trocar o elemento filtrante ou abaixar a micragem do elemento filtrante, que às vezes a gente coloca de 10 microns, de 5, de 3. Aí tem alguns passos para ir fazendo para poder diminuir essa contaminação aqui do óleo. Então aqui a gente termina essa parte do módulo. Obrigado.